lendo a Bíblia em português. Eu amo, fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz quando veio o Velho Testamento, né? O Antigo Testamento, então eu ouço bastante. Deixa aberta na primeira folha, que a gente vai precisar consultar, porque eu vou querer a ajuda de vocês aí um pouquinho. Vamos então ver o seguinte. O livro de... O livro de 1 Samuel, ele tem 3 personagens principais. Todo livro, ele vai se basear em Samuel, que é um homem que eu admiro muitíssimo. Quando eu leio a Bíblia, Samuel, para mim, é um dos meus heróis. Samuel. E a maneira como ele nasceu, a vida dele. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, mas foi um péssimo rei. E Davi, que foi... ungido por Samuel quando era um jovenzinho, aquele que matou o gigante no Brasil agora. Eu tenho um sobrinho de 4 anos e ele me chamava para brincar de Davi e Golias com ele. Então a guerra era de almofada. E ele sabe de cor a Bíblia, eu achei interessante. Eu venho contra você em nome do Deus dos exércitos. Aí pá, né? Aí teve uma hora que aí eu fingia que morria, né? Aí ele veio. Eu falei, agora eu vou cortar a sua cabeça? Aí eu fiquei em choque, porque eu só vi saber que Davi tinha cortado a cabeça do gigante. Eu era adolescente, né? Eu falei, o mundo tá mudado, né? Aí, quando trocava, ele era o gigante, ele falava pra mim assim, seu Deus não vale nada. Gente, mas eu me diverti tanto brincando de Davi e Golias com ele. Então, é esse Davi, essa história. Aqui, olha, tem um esboço do livro de 1 Samuel. Então a gente tem, olha aí no versículo 1, o que está acontecendo aí? Versículo 1, a morte de Samuel. Isso é importante considerar, porque Samuel era um líder espiritual. Samuel foi um homem em que não se achou nele mácula nenhuma. Para Davi, a morte de Samuel era algo que trouxe muito luto. Imagine, estava morrendo o profeta, a referência espiritual e o mentor dele, o homem que o havia ungido. Ele havia recebido a unção e ele seria rei, e agora, um dia, né, o tempo estava passando, e ele pensou, quando eu for rei, eu não terei Samuel. Nesse momento aqui, já teve um momento na sua vida que você estava sem direção? Você não sabe, aliás, nesse momento aqui, no contexto, ele estava fugindo de Saul. Saul estava furioso querendo matá-lo, porque Saul sabia que ele seria o rei. Saul tinha uma inveja dele e Saul perseguia. Ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e não fez, porque ele sabia que era ungido de Deus. Então nós encontramos Davi numa confusão. Ele não tem lugar, ele está fugitivo, o líder dele morreu, então é essa a situação. E aí, o próximo ponto aqui, Nabal e Abigail. Nós vamos ver um contraste entre esses 2 personagens, né? Depois nós vamos seguir aqui com a história, mas vamos pegar essa parte aqui, que é importante pra gente. Nabal e Abigail. Vamos ver Nabal, aí eu vou precisar da ajuda de vocês. O nome Nabal significa insensato. A gente viu isso aí. Vamos ver aí no versículo 2, o que fala desse homem? Fala aí pra mim. Era rico. Primeiro ele morava onde? Maom. Depois tinha propriedades no Carmelo, né? Fala que ele era muito rico. Descreve aí um pouquinho das propriedades dele, né? Depois fala o quê? Ele era rude, descendente de Caleb. Aí era um homem muito rico, não coloquei. Era grosseiro, rude e mau, não coloquei. Verso 3. Era descendente de Caleb. Descendente de Caleb. E no versículo 17, o servo que vai chegar para Abigail, para contar para ela a situação conflitosa que houve, porque os homens de Davi haviam ajudado a guardar os rebanhos de Nabal. E quando Davi foi até eles, na verdade o que Davi estava pedindo era uma marmita. Era isso. Me dá uma comida aí, a gente te ajudou, né? E ele era rico, ele tinha, mas ele deu uma esnobada. Quem é esse nem sei quem você é. Ele deu uma esnobada, né?
E aí o servo, quando vai falar para Abigail o que está acontecendo, a confusão que está acontecendo, ele diz para ela assim, bem sabes, olha bem, que ele tem um gênio tão mau que ninguém lhe pode dizer nada. Já pensou? E aí no versículo 25, é ela que fala, quando ela vai falar para Davi, ela diz assim, ele tem um gênio, mau gênio e é um homem rude. Aqui está bem diferente do nosso português de Brasil. Como o seu nome o indica, ele é realmente estúpido. Eu achei forte na tradução de Portugal, mas na nossa tradução, ele é rude. Mas eu acho que a de Portugal condiz melhor com ele do que a nossa tradução. Então, esse era Nabal. Um conflito se instalou, ele se endureceu, porque ele era mesquinho, não era generoso, né? Vamos ver Abigail agora. O nome Abigail significa, vocês estão conseguindo enxergar? Motivo de alegria, meu pai é alegria, ou eu sou a alegria do meu pai. Já pensou você com um nome desse? Não é? Que lindo, é na raiz de Beatriz. Abigail deve ser a mesma coisa, porque é a mesma raiz. Olha bem, o nome dessa mulher, motivo de alegria. Meu pai é alegria, né? Eu devia ter posto o pai aqui em maiúsculo. Meu pai em alegria. E eu sou a alegria do meu pai. Gente, com um nome desse, você já está feita na vida. Não é? Então, vamos ver no versículo 3. Quais são as características que fala dela? Inteligente e bonita. É a única mulher da Bíblia que vai dizer que é inteligente e bonita. Algumas dizem que é bonita. Por exemplo, Esther foi dita que é bonita. Sara foi dita que é bonita. Essa tinha um plus. Ela tinha beleza e tinha cérebro. Então, interessante isso. Ela era inteligente e bonita. Agora, uma pergunta para vocês. Pegando esses dois perfis aqui. Essa mulher que é a alegria do pai. Essa mulher que o pai é a alegria. E esse homem que é o insensato. Como é que devia ser esse casamento? Terrível, misericórdia, o que mais? Difícil. Muito difícil. Infeliz. Difícil para ela, né? Muito difícil para ela. Se ele era estúpido, foi falado que ele era rude no jeito que ele falava. Como é que ele deveria tratar com ela? Grosso. Então, nós não vamos exagerar se a gente disser que ela estava num relacionamento abusivo. Pode ser que ele, não sei, nunca tenha batido nela. Pode ser que naquele tempo provavelmente sim, né? Batia. Mas vamos fazer uma história mais leve? Não vamos ser como meu sobrinho que já vem cortando a cabeça de Golias. Vamos imaginar que, tudo bem, ela pode ter sofrido abuso físico, mas certamente a Bíblia nos dá a certeza de que verbalmente essa mulher vivia num relacionamento abusivo. Gente, essa mulher vivia numa prisão. Vocês imaginam o que é para uma mulher inteligente e bonita acordar olhando para um cara insensato e rude todos os dias? Imagina como eles não tinham filhos. A Bíblia diz que eles não tinham filhos. Todos os lugares que a gente estuda mostra isso. É tanto que no final ela vai sozinha, só com as suas servas, não é? Então, era difícil para ela. Era uma coisa muito complicada. Gente, situações assim acontecem. Muitas vezes a gente olha, lembra do que eu falei antes? No banco da igreja, a família ideal, a família perfeita, mas só o Senhor sabe o que vai dentro de uma casa, né? Às vezes é um abuso físico mesmo, às vezes é um abuso verbal, às vezes é um abuso emocional, mas ocorre. E agora lembra uma coisa interessante, a gente viu que quando a gente viu lá no versículo 2 ou 3, ele era da família de quem? Caleb. Quem era Caleb?
Aqueles dois espias. Então, Caleb era um herói da fé. Nós podemos dizer que Caleb era um crente 100%. Era como se Abigail tivesse casado com o filho de um pastor. Era como se Abigail tinha casado com alguém do Senhor. Olha, naquela época, provavelmente, certamente, 100% de chance, o casamento foi arranjado. Mas imagine você sabendo que você está casando com alguém da família de Caleb. Você vai mais confortado, não é? Mas você chega lá e você vê que de Caleb aquele homem não tinha nada. Isso acontece também. Nem todo mundo que está no contexto de igreja teve uma experiência com o Senhor. Às vezes a pessoa se diz filho de Deus, às vezes a pessoa se diz um crente em Jesus, mas ela ainda não é salva. Então ela vive numa aparência. E isso pode acontecer, não é? Então, tá aí essa mulher nessa situação aí, nessa situação difícil. Agora, quando eu li essa história, eu achei uma coisa muito interessante. Por exemplo, a palavra Maom, que é onde eles moravam, significa habitação, lugar árido, deserto. Esse lugar aqui onde era a casa deles, né? A casa deles era ali. Era uma descida para o Mar Morto. Então imagine que lugar é esse. Já pensou você morar num lugar árido, deserto? Mas eles tinham negócios no Carmelo. E o Carmelo significa jardim, campo fértil, vinha do Senhor. Quando eu li essa história, nesses últimos 2 meses, eu ouvi muito essa história. Eu pensei, essa mulher fez uma decisão. O contexto dela era complicado. O marido difícil, a situação difícil, e ela tinha uma escolha. Eu vou construir a minha casa no deserto, no lugar árido, ou eu vou transformar a minha casa num jardim? Eu tenho certeza que essa mulher fez uma decisão, pela descrição que a gente lê no capítulo 25, ela deve ter, claro que ela deve ter orado muito, mas ela deve ter pensado, eu vou fazer da minha casa um jardim. Eu não vou viver no deserto, eu não vou viver no lugar árido. Se você está vivendo qualquer situação de abuso, você deve procurar ajuda. Se você conhece alguém que está vivendo em situação de abuso, você deve procurar ajuda. Você pode... Falta 10 minutos. Não é possível? Tá bom. Então tá, deve procurar ajuda. Pode falar comigo, se houver aqui. Mas você tem uma escolha. Você pode viver no jardim. Então, foi o que ela fez. Floresça onde está plantado. E aí tem esse versículo que eu gosto muito. Vamos ler junto? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os seus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Eu acho que esse era o versículo de Abigail. Então, já que está muito rápido, vamos bem rápido aqui. Qualidades de Abigail, vamos lá. Beleza e sabedoria, acessível e digna de confiança. Gente, eu acho tão impressionante que o rapaz vai até ela. Vocês já pensaram nisso? Será que você é o tipo de mulher que as pessoas vão a você com um problema sabendo que você vai resolver? Eu achei isso fantástico. Prudente, proativa, decidida, determinada, gente. Essa mulher aqui não é brincadeira, não. Em 1 hora estava tudo pronto. Por que estava tudo pronto? A casa dela estava organizada e provida. Ô, gente, Deus nos ajude. Deus nos ajude aí, porque generosa, ao contrário do marido, corajosa. Gente, essa mulher foi diante de 600 homens. Vamos colocar 400, porque 200 estavam com a bagagem. 400 homens. Quem eram os homens que andavam com Davi? Guerreiros. E olha, os homens de Davi, antes dele ser rei, eram aquela classe pior. Aqueles desempregados, endividados, aqueles que haviam feito confusão. Essa mulher foi diante desses 400 homens. Gente, essa mulher é demais. Essa mulher é real, viu? Humilde,
ela chega diante de Davi e ela fala, meu Senhor, 11 vezes. 11 vezes. Eu acho isso fantástico. O texto não diz, mas a gente vê doçura ao invés de amargura. Com um homem desse, essa mulher podia ser amarga. Ela podia ser um fel, mas ela era doce, né? Que lição pra gente. Intercessora. Ela chega diante dele e fala, perdoa ele. Eu pequei. Olha ele quem ele é, né? Uma mulher precisa ser intercessora. Precisa ser intercessora, e ela era, né? Ela era. Agora aqui, conectada com o Senhor. Isso é importante, porque tudo isso vem daqui. Essa mulher sabia, gente, olha como Deus provê as coisas. Davi morreu, o profeta morreu, mas Deus levantou uma mulher para ser profeta para aquele homem. E ele falou, olha, não faça isso, porque o Senhor vai ser rei um dia, o dia que o Senhor for rei vai ter as mãos limpas. E ela não é boba não, quando chegar esse dia, lembra da tua serva. Gente, eu quero colar nessa mulher é demais, né? E aí, eloquente, boca de Deus, isso que eu falei. Ela chegou e deu um recado que amaciou, que resolveu a situação. O que poderia ter virado uma matança foi resolvido. Vou pular esse slide aqui e vou dizer, ó, estar conectada com o Senhor fez toda a diferença. Olha, gente, todos nós vivemos prisões. O caso dela era um casamento complicado, mas pode ser que a sua prisão seja um filho complicado. Pode ser que seja uma enfermidade. Pode ser que seja uma luta, ou talvez uma coisa que você tem pedido a Deus há tanto tempo e não há resposta. Pode ser que seja uma situação financeira que nunca passa, um deserto que nunca passa. São muitas as prisões. Pode ser falta de perdão. Tem alguém que você não consegue liberar perdão e você não percebe, mas você está prisioneira. E você não vai sair dessa prisão enquanto não liberar perdão. As prisões são inúmeras. Eu estive em muitas delas. Mas olha, a gente estar conectado com o Senhor é que faz toda a diferença. Porque dá direção, porque nos mostra o que fazer, porque nos dá consciência de pecado. Então, se vocês puderem aproveitar alguma coisa dessa palavra aqui, aproveite isso. Conecte-se com o Senhor. É o Senhor todo dia. Tenha vida devocional, comece um livro da Bíblia e termine o livro. Marque horário, tenha encontros com o Senhor. Anda com gente que anda com Jesus. Anda com mulheres que andam com Jesus. E você vai conseguir essa conexão, né? Então, é isso aí. Então, olha, eu vou conseguir. Da prisão ao palácio. Com quem que ela se casou? Davi. Então, depois eu não contei a história porque vocês ouviram a história na narrativa, né? Nabal faleceu e aí, quando ele soube que Nabal estava morto, ele me amou também. Ele foi lá e mandou buscar Abigail. Abigail foi a segunda esposa dele. Essa mulher, olha que interessante, gente. Em nenhum momento da história você vê Davi dizendo, como você é linda. Ele não fala isso. Beleza é bom, mas conexão com Deus e sabedoria é muito mais. Essa mulher impressionou Davi não porque ela era linda. É bom ser linda. Eu sou feliz em ser linda. Mas no final das contas, gente, o que vai valer para você e o que vai ficar, porque o tempo está passando, é essa conexão com o Senhor. É isso que vai fazer diferença, né? E ele então buscou. Ele não é bobo não, ele pensou, Samuel morreu, mas tem essa aí que é uma profeta do Senhor. Olha como Deus usa as mulheres. Olha como Deus usa as mulheres. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer tirar você da sua prisão. Por que Ele quer tirar você da sua prisão? Eu não sei qual é o seu palácio, mas uma coisa eu sei, Ele tem plano para você e Ele quer usar você. Amém. Mas sai da prisão depressa, porque enquanto você está lá, você está perdendo tempo e a vida passa muito rápido. E Deus quer usar você. Bom,
3 versículos que a gente vai ler junto para encerrar. Meus 3 últimos slides. Vamos lá? Isaías 38, 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Meninas, das minhas prisões, esse é o versículo que eu sempre penso. Algumas situações na vida da gente é para nossa paz, mas a gente não está sozinho, porque o Senhor tão amorosamente abraça a nossa alma. Então seja confortada com esse versículo. Esse versículo aqui, vamos lá, Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Palavra é poderosa. Está na prisão? Quer cura? Palavra. Quanto mais palavra você tiver, quanto mais conexão com a palavra, mais curada você vai ser. O remédio é esse aqui. Então fica esperto. E o último versículo, vamos lá? Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Provérbios 31, 25. Eu tenho algum minuto ainda? 2. Gente, nós sabemos que essa mulher de Provérbios 31, a gente não gosta dela. Eu tenho uma antipatia dessa mulher que vocês não têm ideia. Mas essa semana, estudando sobre Abigail, eu me encorajei, porque eu me dei conta que essa mulher, ela não é real. Ela está na parte da Bíblia dos poéticos. Então, alguém descreveu essa mulher, certamente uma sogra, indicando, e é a mãe de Lemuel que escreve. Então, essa mulher perfeita do Provérbios 31, ela não existe. Ela é uma figura para nos mostrar a beleza de uma mulher de Deus. Mas Abigail existiu. E nós vemos em Abigail particularidades dessa mulher de Provérbios 31. Isso me encorajou demais. Abigail não tinha tudo que aquela descrição tem, mas ela foi uma bênção. E de Provérbios 31, isso aqui era uma realidade na vida de Abigail. Eu gosto desse versículo. Reveste-se de força, mulher na sua prisão, reveste-se de força. Mas não viva na ansiedade. Olha para o futuro e sorri. Porque Deus tem um palácio para você. Amém. Ele vai te abençoar e Ele vai te usar. E você vai ser uma bênção como Abigail foi. Amém. A gente só tem que agradecer ao Senhor. Porque apesar da gente ser falho e fraco, Ele nos empodera. Mas não é esse empoderamento feminista. É o empoderamento do Espírito. E aí a gente é capaz de enfrentar 400 homens e um futuro rei bravo e vai dar tudo certo. Bom, terminou? Tá. Então, vamos orar então? Tem alguém, vamos abaixar nossas cabeças?